Você sente que seu corpo mudou depois dos 40? A mesma alimentação que funcionava antes já não funciona mais. Você se esforça mais, come menos, tenta manter uma rotina, mas a barriga aumenta, a cintura desaparece e as roupas começam a apertar. E o mais frustrante, você começa a acreditar que perdeu a disciplina, que está fazendo alguma coisa errada, mas talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez o seu corpo esteja passando por mudanças hormonais e metabólicas e ninguém explicou isso para você, porque a menopausa não muda apenas os hormônios, ela muda como o corpo produz energia, preserva músculo, como processa os alimentos que a gente consome, e entender isso pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Eu sou a doutora Márcia Simões, eu cuido da saúde metabólica e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a menopausa, quais são as alterações corporais, o que você tem que ficar de olho para se cuidar dessa fase e que idade será que eu preciso fazer reposição, será que eu preciso ou não? A gente vai ver isso até o final. Uma das frases que eu mais escuto no consultório é: doutora, eu não mudei nada. Ou então, eu engordo só de olhar para a comida. Se você sente isso, me deixa aqui nos comentários para eu saber também. Eu entendo perfeitamente essa sensação, porque para muitas mulheres parece que de repente o próprio corpo virou contra ela. Aquilo que funcionava durante anos deixa de funcionar. A mesma alimentação, a mesma rotina, às vezes até mais esforço, só que os resultados não aparecem da mesma forma. E aí surge aquela sensação de culpa, de fracasso, aquela impressão de falta de disciplina ou falta de força de vontade, mas muitas vezes não é isso. Muitas mulheres acreditam que estão fazendo algo errado, quando na verdade o corpo mudou as regras do jogo. A menopausa não é apenas uma fase em que os hormônios eles diminuem, ela representa uma série de adaptações que afetam o metabolismo, massa muscular, distribuição de gordura, sono, apetite, gasto de energia. Por isso, comparar o seu corpo de hoje com o que você tinha 30 anos atrás é injusto, porque o cenário biológico já não é mais o mesmo. E entender essa mudança é o primeiro passo para parar de lutar contra o próprio corpo e começar a trabalhar a favor dele. A menopausa, ela não muda apenas os hormônios, ela muda o metabolismo do corpo. A gente começa a ter uma diminuição do estradiol, uma queda da progesterona, todos esses hormônios que são responsáveis por diversas funções diferentes no nosso organismo começam a diminuir. Para você ter uma ideia, o local onde a gente tem mais receptor para os hormônios não é a região ali genital, é coração e cérebro, ou seja, a função cardíaca e a função cerebral estão diretamente correlacionadas com a presença de hormônios dentro do nosso organismo. Eles vão agir na nossa pele, no cabelo, no humor. A progesterona regula o humor, deixa a mulher amável, fofinha, querida. Sem progesterona, a gente tem o quê? TPM, tem grandes ciclos com muito sangramento, tem muita cólica, dor abdominal. Então, até para mulheres que não estão na menopausa, mas tem alteração no humor, alteração no sono, tem muita cólica, muito sangramento, a progesterona, por exemplo, ela pode ser um tratamento, ela é muito indicada nesses casos, de acordo com a clínica. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que era jovem, ela tinha ali uns 30 e poucos anos, e toda vez quase que ela ficava no período, ela tinha que ir para o hospital tomar soro na veia, porque ela tinha muita cólica. O que a gente fez no tratamento dela? Desinflamou o organismo, modificou a alimentação, baixou gordura corporal, repusemos nutrientes e, principalmente, fizemos reposição de progesterona. A partir do segundo mês, ela já não teve mais cólicas e nunca mais precisou ir para o hospital. Imagina a mudança na qualidade de vida de uma pessoa que está todo mês indo para o hospital e depois de uma reposição simples consegue não precisar mais passar por isso. Isso muda muito a qualidade de vida. Quantas mulheres a gente vê com os brain frogs que eles falam, que é o quê? Como se fosse uma perda de memória ali temporária. É como se eu tivesse com a informação ali, mas eu não consigo pegar ela. Um dos grandes responsáveis por essa sensação é o estradiol, porque ele vai agir diretamente na nossa parte cognitiva, melhora a nossa cognição. Então, quando a gente olha para os hormônios, a gente tem que olhar que eles carregam mensagens que vão trazer um monte de sinalização diferente para o nosso organismo. Sinalizações também
que tem o direcionamento para onde? Para o metabolismo. Além disso, se eu tenho uma mulher na menopausa, ela já tem ali os seus 40, 45, 50 anos, então eu não tenho só os hormônios diminuindo, mas eu tenho muitas vezes a presença de resistência à insulina, se aquela mulher comeu carboidrato durante muito tempo e muitos anos na vida, às vezes eu vou ter presença de outras doenças crônicas, e tudo isso vai agravar ainda mais o quadro da deficiência de hormônios. Por quê? Porque uma coisa está relacionada com a outra. Se eu não tenho hormônios suficientes, muitas vezes eu não vou conseguir que a tireoide funcione adequadamente, porque parte da função dela também está correlacionada com a parte hormonal. Até a nossa digestão, se a gente não tem hormônio suficiente, a digestão ela não fica adequada conforme o que precisa. Por quê? Uma das coisas na nossa produção ali da secreção ácida e do funcionamento do nosso estômago tem relação com a nossa parte hormonal também. Então, veja, o nosso corpo ele está todo interligado. Então, não adianta a gente só separar, vamos olhar o valor da texto. Não, a gente tem que olhar o corpo como um todo para entender todos os pontos que precisam ser ajustados. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu escuto muito, olha só, vou deixar aqui. Mudança do padrão de acúmulo de gordura, ou seja, a barriga aumenta. E essa não é só uma sensação ou uma impressão. Realmente isso acontece. Por quê? Com a alteração dos hormônios, a gente tem uma mudança no padrão de acúmulo da mulher, que normalmente ela vai acumular mais gordura na região do quadril e na região das pernas. Só que com essa mudança, eu começo a ter um acúmulo diferente, mais em região central, em região intraabdominal, e essa gordura, ela é diferente dessa nossa gordura aqui que fica embaixo da pele. Ela é uma gordura na região do abdômen que muitas vezes está mais profunda. Mais profunda onde? Perto dos nossos órgãos, se tornando uma gordura na área visceral. E isso é muito ruim para a saúde, porque essa gordura, ela tem um comportamento diferente. Ela fica ali liberando substância inflamatória o tempo todo. Então, se eu tenho ainda mais a presença de resistência à insulina, ou se é uma paciente diabética, eu vou ter essa sensação com maior intensidade. E essa gordura na região, que é a gordura visceral, ela vai atrapalhar o metabolismo, ela vai dificultar a parte da perda de peso. Então, uma coisa está associada à outra. Eu tenho alteração hormonal, vou ter mais dificuldade na hora da perda de peso. Então, às vezes, a mulher está fazendo o mesmo treino que ela sempre fez, fazendo a mesma alimentação que ela sempre fez, mas agora ela passa a não ter mais os resultados. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, o cenário metabólico mudou, tá faltando pecinhas para fazer com que o meu carrinho, que é o meu corpo, funcione corretamente. Por isso que é importante a gente entender quais são essas pecinhas e ir repondo para que ao longo da nossa vida nós tenhamos mais longevidade, ou seja, eu vou viver mais, mas vou viver mais, obviamente, com qualidade de vida. Outro ponto nessa fase aqui, perda de massa muscular. Isso começa a acontecer principalmente entre os 30 e 35 anos, aonde a gente entra no nosso declínio hormonal, que é o quê? É a diminuição dos nossos hormônios à medida que a gente vai envelhecendo. E nesse período, nem todas as mulheres têm o hábito de uma boa alimentação, de fazer uma atividade física com regularidade, como uma musculação, e acabam só vivendo a vida e tendo a sua rotina do seu dia a dia. Então, ela já vem perdendo estrutura muscular há alguns anos. Quando entra na fase da menopausa, ela vai perder mais estrogênio, vai perder progesterona, vai perder muitas vezes capacidade de testosterona, e aí eu começo a ter uma perda de estrutura muscular. E isso agora está mais agravado ainda com o uso das canetinhas, por exemplo. Quantas mulheres que utilizam a canetinha, às vezes vai ficar lá o dia inteiro sem comer, ou então vai fazer jejum no café da manhã, vai comer um filezinho de frango seco na hora do almoço, e aí passa a tarde sem comer nada, e na hora da janta, janta lá outro filezinho seco de frango e não ingere a quantidade de proteína suficiente. Então, ao invés de eu perder um peso com qualidade, eu estou perdendo um peso que vai me custar um preço depois. Por quê? Eu vou te explicar. Nós temos uma taxa basal, que é uma taxa de calorias que a gente gasta de acordo com a quantidade de músculos que a gente tem e de outras estruturas. Uma dos tecidos, né, que gasta mais energia é a célula muscular. Só que se em 10 quilos eu perdi lá 5 quilos de músculo, aquele X que eu gastava, eu já passo a não gastar mais. Ou seja, vai ficar mais difícil eu conseguir emagrecer e vai ficar mais difícil eu conseguir manter o meu peso. Se eu baixei aquele peso de estrutura muscular,
Quando eu tiro o medicamento, eu vou ter o quê? A fome toda novamente, porém num corpo que está gastando muito menos energia. E o que que a gente acaba fazendo? O que as mulheres no geral acabam fazendo? Vou comer menos ainda e vou treinar mais ainda. Ou seja, eu vou ingerir cada vez menos nutrientes, vou mandar para o meu corpo cada vez mais uma informação de perigo de que algo está alterado, porque eu vou ter sinalização de cortisol, que a gente conhece como estresse, mas na verdade é uma sobrecarga no organismo. Então, falta do alimento também é uma sobrecarga, deficiência nutricional a longo prazo também é uma sobrecarga. Então, ao invés de eu estar fazendo com que o meu corpo fique mais saudável e eu perca um peso de qualidade, o que é perder um peso de qualidade? Eu mantenho a minha estrutura muscular e eu perco gordura corporal. É muito melhor eu perder 2 quilos de gordura ao mês do que eu perder 5 quilos no mês, mas ser 3 quilos de massa magra, por exemplo. Porque lá na frente eu vou ter o quê? Uma diminuição na minha taxa basal e uma facilidade maior na hora de engordar. Os hormônios, eles vão ajudar a manter a nossa estrutura óssea. Quantas mulheres a gente vê hoje com osteopenia, osteoporose só tomando cálcio? A osteopenia e osteoporose também tem relação com a parte hormonal. Então, muito além só do cálcio, o corpo precisa de todos os minerais, mas também precisa do hormônio para formar a proteína óssea. E essa proteína óssea tem uma forte relação com o estradiol. Outro ponto que muitas vezes fica de lado, o sono. Quantas mulheres a gente não vê com problemas de sono, tomando remédios para poder dormir, porque não consegue ter um sono de qualidade? Então, uma das coisas que eu sempre pergunto para os pacientes é: que horas você vai dormir? Que horas você acorda? Como que é a qualidade, a profundidade do seu sono? Você tem sonhos durante a noite? Você acorda bem e se sente bem? Foi realmente um sono reparador? É um sono de qualidade que você está tendo? Essas informações são fundamentais, porque durante o período da noite é quando o nosso corpo entra ali em modo de regeneração. Ele vai ficar mais quietinho, a gente está dormindo, e começam as funções de produção hormonal e de reparação do corpo como um todo. Agora, se eu não durmo bem, se eu durmo só através de remédio, se eu acordo muito cedo, se eu trabalho de madrugada, o meu corpo não vai ter essa fase de reparação. Então, a chance de eu ter problema e a chance de eu ter uma lesão é maior. Outro fator, se eu não estou dormindo, como vai estar o meu nível de cortisol? Como que eu vou acordar com energia pela manhã? Como que eu vou sair, ir para uma academia, fazer uma atividade, resolver todos os meus problemas no dia a dia, se eu não tenho nem energia para tomar o café, tomar banho, escovar um cabelo, por exemplo? Então, o sono, ele é algo que às vezes é ignorado, mas ele faz toda a diferença quando a gente está falando da menopausa. Não só o sono, mas os hábitos de vida no geral vão fazer com que esse período seja mais intenso ou ele seja mais tranquilo. Então, quanto mais você tiver uma rotina de vida saudável, e saudável não quer dizer que você tem que ser perfeito. Eu sempre falo assim, ó, busque ser o seu 1% melhor a cada dia. É isso. Não busque a perfeição. Mas cada dia você vai ajustando uma coisa. Hoje você ajustou a água, amanhã você ajusta o sono, no outro dia você vai fazer uma caminhada, no outro dia uma atividade física. Tudo isso vai contribuir. Em relação aos exercícios, qual o melhor exercício quando a gente fala de manutenção de estrutura muscular? Obviamente, musculação. Mas, se você fizer caminhadas ao ar livre, você já vai estar contribuindo para melhorar a saúde das suas células, das suas mitocôndrias, ou seja, já é positivo. Qualquer exercício e atividade física é melhor do que nada. Então, se você não tem nenhuma contraindicação, não deixe de fazer exercício e atividade física, porque isso melhora, inclusive, a nossa produção hormonal. Então, treinos de musculação de perna e costas, por exemplo, são os que mais melhoram a nossa produção hormonal. Então, são um ótimo tratamento para você agregar. O cabelo, a pele, a unha mudam e a gente tem a presença de flacidez e de rugas com muito mais intensidade. Como mencionei aqui para você, você vai ter uma alteração na sua pele se o seu estradiol não estiver muito bom, se você não tiver com seus hormônios adequados, se você não tiver presença de silício dentro do seu organismo. Aonde que eu recomendo para as minhas pacientes passarem a reposição, principalmente do estradiol? Região de face, pescoço, colo e região de mãos.
Por quê? Porque nessa região você vai ter uma melhora da pele significativa com a reposição. Tá vendo aqui o meu rosto é onde eu passo, então hoje eu não uso nenhum creme diferente, nada lá de marca nem nada. A única coisa que eu passo no rosto na hora de dormir e na região das mãos também é o cremezinho de estradiol. Por quê? A pele ela fica mais bonita, fica mais brilhosa no dia seguinte, você tem uma melhora das rugas finas. Então, todo esse combo faz com que a nossa pele fique com uma melhor qualidade. Os hormônios têm relação direta com a formação do nosso colágeno também. Então, se eles não estão presentes, por isso que a gente vê que a mulher na menopausa, ela perde aquele brilho, aquele viço da pele, a gente começa a ver uma flacidez maior. Sim, por quê? Porque não está aquilo que é necessário para que funcione corretamente. E como eu disse, não é só também a gente pensar que é o hormônio isolado. Não, ele funciona dentro de um contexto. Por quê? Vai adiantar eu jogar pérola aos porcos? Vamos supor. Ou seja, eu coloco lá um hormônio lindo, maravilhoso, mas o organismo está todo inflamado, a alimentação está uma porcaria, não tem nenhuma vitamina, nenhum mineral, aquele hormônio não vai ter o suficiente para fazer tudo aquilo que ele precisa, para desempenhar os papéis. Então, uma coisa tem que ser integrada com a outra. Então, qual que é a melhor estratégia para essa fase? É você olhar o seu corpo dos pés à cabeça. É você olhar o seu sono, exercício físico, qualidade da mentalidade, como que está a sua energia, como estão as vitaminas, os minerais, a parte hormonal. Será que você está conseguindo no seu dia a dia ter uma gestão legal do estresse? Será que você está muito nervosa, estressada o tempo todo? Como que está a função da sua tireoide? Como que está a função do seu rim, do seu fígado? Como que está o estado inflamatório do seu corpo? Como é que estão os seus minerais? Então, todas essas perguntas você tem que lembrar que elas são importantes, elas precisam ser respondidas, para que aí sim você consiga olhar para o seu corpo de uma maneira mais integral e tratar o seu organismo nesse período que traz tantas modificações, como a gente falou. O tratamento metabólico da menopausa, ele engloba tudo isso. Alimentação, exercício, atividade, vitaminas, minerais, parte hormonal, nutrição, absorção, digestão. Às vezes você está tomando lá um medicamento ou um suplemento, mas o seu estômago não tem uma mucosa que consiga fazer uma digestão, o seu intestino não consegue ter uma boa absorção, ou seja, você não vai ter um resultado, não vai conseguir normalizar, porque o teu trato gastrointestinal muitas vezes está inflamado. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu recebi recentemente uma paciente, ela tem ali por volta dos 65 anos, ela veio para mim já fazendo reposição hormonal e ela não estava vendo resultado. Não melhorava dos calorões, os calorões permaneciam, não melhorava da libido, a libido permanecia. Quando eu fui avaliar, o que eu encontrei? Ela fazia uma reposição hormonal inadequada, com dois hormônios que se anulavam, ou seja, eu coloco um que faz uma ação, eu coloco um que faz contra aquela ação, ou seja, ela não tinha nada dentro do organismo dela, dentro daquele hormônio, e mesmo assim fazendo reposição há mais de 5 anos, mas uma reposição inadequada para o caso dela, para a necessidade. Então, os calorões persistiam. Ela tinha uma alteração no trato gastrointestinal, um estômago com muita azia, má digestão, intestino constipado. Então, ela fazia a reposição da parte oral, mas nunca melhorava. Essa semana ela fez os exames, o hormônio dela, que é o DHEA, que estava em 5, subiu lá para 400 e pouco. Por quê? Nós não mudamos na dose, mas nós melhoramos a saúde do intestino. A partir do momento que melhorou a saúde do intestino e a saúde do estômago, principalmente, nós tivemos o quê? Uma absorção daquela reposição que não estava acontecendo, e aí sim ela conseguiu ficar com níveis ideais. Em menos de um mês, ela ficou sem os calorões que já incomodavam há mais de anos, e também sem azia, sem refluxo. Hormônios e parte digestiva têm uma forte relação. Depois, se você quiser saber um pouco mais, se você sofre de azia, entra lá no meu canal, que eu deixei um vídeo para gastrite para vocês, que vai explicar um pouco mais sobre essa correlação, o que você pode fazer para poder tratar se você sente azia, má digestão na sua rotina do dia a dia. E aqui, um ponto importante. A menopausa, ela não muda apenas os hormônios. Como eu disse, ela muda as regras do metabolismo.
E esse ponto é fundamental para que você grave aí e que todo o cenário ao redor ele precisa ser transformado para que você envelheça com qualidade, com saúde, para que você possa desfrutar dessa fase sem estar com o cabelo caindo, com a pele horrível, com a unha que não está legal, ou com o humor como se tivesse de TPM 24 horas, ou com aqueles calorões horrendos que quando você vai deitar com o esposo na cama, molha toda a cama. Muitas mulheres têm vergonha de acordar o marido durante a noite, ficam todas molhadas na cama porque não sabem o que fazer com aquela situação. Ressecamento vaginal, dor na hora da relação, alteração na libido, todos esses são sinais e sintomas da deficiência hormonal. E o que eu quis trazer para vocês também hoje é que não só calorão e não só a parte estética. Os hormônios estão ligados para N situações diferentes no nosso organismo e na nossa rotina. Lembra do que eu mais enfatizei hoje? Saúde cerebral e saúde cardíaca. Se você está passando por isso, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez o problema não seja a falta de disciplina, talvez o seu corpo tenha mudado as regras do jogo. E quando entendemos a fisiologia da menopausa, conseguimos trabalhar a favor do organismo e não contra ele. E talvez o maior erro seja acreditar que ganhar peso na menopausa é apenas uma questão de força de vontade, porque não é. Se fosse apenas disciplina, tantas mulheres determinadas não estariam passando pela mesma dificuldade. Existe biologia, metabolismo, sono, existe massa muscular, existe resistência à insulina, existe inflamação, existe uma mudança real acontecendo dentro do organismo. E quando você não entende isso, passa anos lutando contra o próprio corpo, se culpando, se frustrando, achando que está falhando com alguma coisa, mas quando compreende o que realmente acontece, a conversa muda. Você deixa de buscar soluções cada vez mais radicais e começa a tomar decisões inteligentes, decisões que respeitam a fisiologia do seu corpo nessa fase da vida, porque o objetivo não é apenas emagrecer, é preservar saúde, força muscular, autonomia, qualidade de vida e longevidade. E é exatamente por isso que a menopausa merece ser entendida e não apenas suportada. Se você chegou até aqui, me conta aqui nos comentários. Qual foi a maior mudança que você percebeu no seu corpo depois dos 40? Eu vou ler alguns comentários e responder nos próximos vídeos. Deixa aqui o seu like, se inscreva e não esqueça, a menopausa não muda apenas os hormônios, ela muda as regras do metabolismo e entender isso pode transformar completamente a forma como você cuida da sua saúde. Até a próxima!